transformo o medo em confiança e navego rumo à divina herança, louvando o ser que ilumina em sua dança. Om Namah Shivaya. Muito bom dia a cada um. Eu, nesse momentinho, em São Paulo. Quem está acompanhando meu perfil pessoal sabe que a família tem oferecido alguns desafios. Alguma coisa pitando aqui. Bonitos porque eles oferecem oportunidade de amparo, de amor incondicional, de serviço. A gente tanto fala da dor que existe no mundo e muitas vezes a gente tem barreiras para a dor que existe dentro das nossas casas. Eu lembro uma passagem que eu ouvi a respeito de pessoas querendo se aproximar da Madre Teresa e dizendo que largariam tudo para estar com ela e cumprir a missão junto com ela que ela se propunha a fazer. E a Madre Teresa respondia: então, se você quer realmente contribuir com a sua missão, volta para casa e ama a tua família. Isso me marcou tão profundamente porque a gente vê questões muito sérias dentro das famílias hoje. Então eu vejo outra vez, ainda que seja muito desafiador, ainda que o sono não esteja atualizado, ainda assim é uma bela de uma oportunidade. Eu incentivo cada um de nós a realmente amparar dentro da casa da gente, especialmente os nossos ancestrais. Tem muito da nossa ancestralidade que a gente está negando, que a gente não está acolhendo, que a gente não está curando. Então é um movimento muito bonito. É desafiador, mas é muito bonito. Então deixo aqui minha gratidão ao universo pela oportunidade. Fato é, eu estou em São Paulo agora, na casa dos meus pais. Agora, em Camanducaia, está acontecendo o ultrassom do mestre Sebastiãozinho. Além do mestre Sebastiãozinho, a mestra Fênix, que a gente postou algo ontem. E fora isso tem o mestre Chico Xavier também, que não tem passado bem. E talvez ele passe por um novo raio-x hoje. Estão avaliando se já vale a pena fazer um acompanhamento nesse sentido, já que o último raio-x foi recente. Ontem eu coloquei um pouco a respeito dessa romantização, que a gente muitas vezes fala, já está no santuário, então agora já não preciso mais me preocupar. E obviamente vocês não precisam se preocupar em termos de cuidados, em termos de todos os esforços que uma equipe inteira vai despender para que aqueles seres se recuperem. Mas sim, existe algo que cada um pode fazer, que é colaborar. E hoje, especificamente, no Vale da Rainha, a gente lança um programa novo de yoga. Eu dou aula já há 20 anos. E encontrei na yoga, desde adolescente, um porto seguro. Na yoga que é filosofia, na yoga que é estilo de vida. Não a yoga que é simplesmente a gente estar em cima de um tapetinho, colocando algumas posturas no nosso corpo físico e, eventualmente, cultivando até a nossa vaidade. Isso não, isso é uma distorção da yoga. Mas a yoga como filosofia que se mostra em como a gente se apresenta no nosso dia a dia, nas oportunidades de serviço que a gente não deve perder. Isso é uma frase de Blavatsky, na verdade, do mestre da Blavatsky, do mestre do Krishnamurti, que foi passado: não perca uma única oportunidade de serviço. Esteja atento para que uma única oportunidade de serviço não seja perdida na tua vida. Então, esses mestres terminam colocando tanto para nós a respeito do que é a filosofia, e muitas vezes no Ocidente a gente vê uma caricatura da yoga. A gente vê a yoga distorcida em fatores que são pessoais, egóicos, egoístas. E a gente precisa prestar muita atenção nisso. A yoga pode ser, sem dúvida, algo grandioso, mas ela pode também ser reduzida à nossa percepção. Eu sempre penso, se eu encontrar um mestre iluminado na rua, eu posso fazer uma pergunta ou eu posso convidá-lo simplesmente para ficar em silêncio comigo, se eu posso meditar com ele, com ela, ou eu posso perguntar para esse mestre, se ele tiver com o relógio na mão, perguntar que horas são agora? E ele vai me responder. E assim é a yoga. Da forma que a gente chega para ela, ela vai responder. Se a gente só quiser saber a hora, ela vai mostrar sua hora pra gente. Se a gente só quiser fazer uma postura no nosso corpo físico, ela vai entregar isso. Agora, se a gente perguntar mais, se a gente for além, ela vai colocar outras respostas, ela vai prover outras reflexões. Mas depende de nós, do nosso questionamento. E isso é algo que eu estimulo muito, esse questionamento, inclusive ao redor de nós nesse mundo hoje. Ao redor da onde a gente acredita que vem a proteína, o cálcio.
A gente precisa questionar o estilo de vida que nós temos vivido, a gente precisa questionar o nosso governo, a gente precisa questionar a nossa consciência para votar, a gente precisa questionar para realmente alcançar uma consciência mais plena. Hoje, então, no Vale da Rainha, a gente lança um programa voltado para iniciantes. Esse programa, ele está no Hotmart e ele fica gravado. Então, se você perder, é um pacote de 9 práticas. Tem meditação, tem uma reflexão e tem a prática dos asanas. Tudo isso conduzido de uma forma que não seja algo paralelo à realidade, mas algo que se infiltra na realidade cotidiana, inclusive para que a gente seja mais consciente, mais compassivo e, como foi mencionado, para que a gente não perca uma única oportunidade, sequer uma única oportunidade de serviço. E isso para a mestre animal que está por aí nesse mundo sofrendo o que está sofrendo, mas também dentro das nossas próprias casas, no nosso próprio coração, que a gente também precisa servir. Como que a gente serve o nosso próprio coração? Ouvindo o nosso próprio coração, ouvindo a nossa alma, descobrindo de fato os anseios da nossa alma. E não simplesmente andando como se fosse um acidente cósmico em cima dessa terra, sem saber por que a gente veio, sem colaborar para que essa mesma vida continue. Isso é prestar serviço para o coração, prestar serviço para a alma que está conectada com algo maior do que simplesmente os nossos caprichos e vaidades individuais. Então a prática vai ser conduzida nesse sentido. E a meditação também, e a reflexão, ela sempre traz algum pensamento oriental, seja de um mestre, seja de uma escritura. Nada que seja religioso, mas algo que seja filosófico. Então a religião a gente vai deixar de lado, mas a filosofia a gente vai trazer mais para que ela ancore no nosso coração e possa fornecer subsídio, inclusive, para que esse questionamento que eu comentei antes aconteça. E através do questionamento, novas conclusões, para que a gente possa colaborar, servir esse mundo, para que ele seja o mundo que a gente acredita. Servir esse mundo fala de uma transformação pessoal também, que cada um tem que despender esforço. Quem já tentou mudar um hábito sabe que é muito difícil. Então, quando a gente fala de mudar o mundo, a gente está falando de mudar o hábito de bilhões de pessoas. E isso também coloca a gente com muito respeito pelo outro, porque se é difícil para a gente, é difícil para o outro também. A gente pode ter níveis de dificuldades diferentes ou dificuldades em assuntos diferentes, mas as dificuldades existem. Então, quando eu reverencio o meu inimigo, vamos colocar assim, o inimigo que pensa diferente de mim, o inimigo que eu não quero me relacionar intimamente, o inimigo, mas eu lembro que ele internamente luta com o mesmo inimigo que eu deixo de demonizar, eu deixo de desalmar aquele ser. E aí eu começo a respeitar, inclusive, a luta do meu irmão, porque eu sei que eu também tenho dificuldade. E isso remete cada um de nós o quê? A humildade. E num mundo que está tão arrogante, numa sociedade que anda tão arrogante, é uma prática constante a gente praticar essa humildade, de realmente de olhar e falar, tá difícil para o outro ainda não alcançou essa consciência, e eu mesmo estou buscando uma consciência maior, eu mesma estou buscando uma consciência maior. Se a gente está encarnado, a gente não está com o jogo ganho. Então, bom, as reflexões vêm dessa filosofia, a reflexão vem das palavras desses mestres. E hoje, especialmente, porque tem sido bem desafiador tudo isso que está acontecendo, ou seja, Cunha é desafiador com aqueles 320 inocentes, lindos que estão ali, que precisam, demandam o tempo inteiro. A gente tem uma conta de 30 mil a cada 15 dias. Essa conta oscila um pouco para baixo, um pouco para cima, porque depende do peso, da quantidade de silagem que tem numa plantação. Então não é um valor exato, mas ela circula para mais e menos de 30 mil reais. E para manter tudo isso, a gente conta com colaborações. Mas a gente também conta com essa força de trabalho que eu espero verdadeiramente que, além de arrecadar para o Vale da Rainha, possa oferecer alguma coisa para vocês. Que seja um momento de paz, que seja um momento de tranquilidade, que seja uma respiração mais profunda, um questionamento saudável a respeito da vida que a gente tem vivido e de como a gente tem se comportado. Eu deixo aqui para fechar isso uma reflexão dentro desses tempos difíceis que eu acredito que cada um de nós esteja vivendo, até porque nós estamos, como coletivo, passando por uma eleição que vai ficar gravada nos livros de história, não é uma simples eleição, e eu peço aqui no meu coração e para cada um de nós para que a gente vote com consciência, para que a gente vote realmente não com medo, mas a gente vote com amor, que a gente realmente lute pelo mundo que a gente acredita e coloque não pessoas ideais, a gente não vive numa sociedade de pessoas ideais, mas pessoas possíveis, pessoas sinceras, pessoas que se comprometem no dia a dia com melhoras que a gente precisa, mesmo que eles não sejam o melhor.
Então, só quero colocar isso como uma reflexão para nós, para que essa reflexão esteja em todo lugar, essas reflexões estejam em todas as áreas da nossa vida, não em apenas algumas. Esse momento é decisivo e eu realmente espero que a gente tenha consciência para fazer desse mundo um lugar melhor. Não um lugar melhor só para nós, um lugar melhor para todos os seres. Quero colocar aqui também que é muito comum quando a gente fala, eu já coloquei aqui, já manifestei abertamente o nosso posicionamento no Vale da Rainha contra o governo Bolsonaro. E quero colocar aqui que isso é sempre um convite para que a gente perca seguidores e perca apoiadores. Só que eu quero colocar uma reflexão em cima disso. E não porque a gente está perdendo o seguidor, não isso, mas é uma reflexão outra vez desse ponto de vista filosófico. Porque a gente também não pode se calar com medo de perder o apoiador e com medo de perder o seguidor. A gente não pode fazer isso. Eu quero falar a respeito do narcisismo. Vocês conhecem esse mito? Que Narciso, basicamente, ele se encanta tanto com a imagem dele que ele morre. Ele morre olhando para si próprio. Ele só consegue olhar para si próprio, ele não se alimenta mais, ele morre. E se a gente olhar, a gente vive numa sociedade narcisista que eu só olho para quem pensa como eu. Só que quando der segunda-feira, independente desse presidente continuar, que eu espero que a gente tenha consciência de tirá-lo do poder, independente do Lula ganhar, nós todos estamos no mesmo país. E nós precisamos conviver com menos separações, com menos muros entre nós. A gente precisa aprender a trabalhar junto. Então, eu quero deixar essa reflexão aqui para que a gente não seja narcisista, para que a gente não procure conviver só com quem pensa igual a gente. Se a gente conseguir conviver em harmonia, mesmo com os que pensam diferentes de nós, a gente vai conseguir, de alguma maneira, crescer a nossa percepção, porque o outro vai inserir aspectos na nossa visão que antes não existiam. E essa amplitude de visão beneficia cada um dos seres, porque só da nossa perspectiva a gente fica nesse indivíduo que é egoísta. E a gente precisa fazer valer o coletivo e não apenas o indivíduo. O indivíduo é muito passageiro, agora o coletivo ele perdura, ele continua. E o que deixaremos se não a promessa que a vida continua? O que deixaremos para os demais, se não a fé de que as espécies serão preservadas, de que os povos originários serão preservados, que a filosofia será preservada? O que a gente deixa? Então, que a gente possa realmente ter essa consciência. São muitas reflexões juntas. Eu espero que ancore no coração de cada um outra vez, para a gente não ser narcisista. A vida vai continuar e a gente precisa aprender a trabalhar em união. Bom, dentro disso tudo eu lembro da última vez que eu estive com a Jetsuma, e eu espero poder estar com ela de novo muito em breve. Na saída do retiro, foram quase 50 dias em silêncio, trancada num quarto no convento da Jetsuma, nos calcanhares do Himalaia. Foi uma experiência muito rica, eu não sabia que só em silêncio e solitária se poderia alcançar tanto, porque não existia nenhum programa, eu estava basicamente comigo dentro de um quarto, quase 50 dias. E no final a gente passa por uma entrevista com ela, cada pessoa que fica bastante tempo lá. E nessa entrevista, que eu posso dizer como uma consulta, ela fechou para mim, depois de todas as reflexões que eu apresentei, questões que eu apresentei para ela, e falas que ela trouxe para mim, ela comentou comigo que eu teria sempre, cada um de nós, a opção do que é fácil e a opção do que é correto. E ela tinha a esperança que cada um de nós, com essa natureza búdica que eles tanto trazem, que a gente pudesse escolher sempre o que é certo. Então, eu quero deixar isso aqui para encerrar esse tema todo, tantas reflexões que foram colocadas nessa live. É fácil a gente simplesmente fluir dentro de um coletivo que está dormindo. Agora, é difícil a gente se posicionar. Difícil a gente falar, não, eu vou tomar meu tempo para praticar yoga, para dançar, para silenciar, para meditar, para fazer um retiro. É difícil isso, porque a gente sempre é cobrado para, de alguma maneira, de alguma forma, ser mais e mais produtivo. E isso tudo coloca como se a gente fosse menos produtivo e menos eficiente, quando na verdade é justamente com mais lucidez, mais tranquilidade que a gente consegue oferecer resultados louváveis nesse serviço que é requerido para cada um de nós. Eu não sei qual é a tua dificuldade, eu não sei aonde é fácil para você, mas eu só quero dizer que existem mestres hoje encarnados, como a Jetsuma, que estão não só no topo de uma montanha, mas inseridos na nossa sociedade, dando exemplo, para que a gente não se renda ao fácil, que a gente consiga fazer o que é certo. Então eu deixo aqui essa reflexão reverberando como ela reverbera em mim até hoje, sempre tendo essas opções, o fácil e o certo.
Faz o que é certo. Ah, é fácil hoje na hora do almoço porque é o hábito comer a carne. Faz o que é certo. É certo matar? Não, não é. Então, luta contra o fácil. É fácil a gente chegar à noite e comer a pizza com os amigos. Luta. Luta pelo que é certo. É certo separar mães e filhos? Ah, é difícil a gente acreditar num partido que a gente tem histórico de qualquer... Tá jóia. Então, agora, o que é certo? A gente tirar dos povos originários, a gente acreditar no fascismo, no racismo, a gente continuar tratando as mulheres, nós, depois de toda a luta que existe das nossas ancestrais, vamos fazer o que é certo. E leva isso para cada aspecto da tua vida. Eu, de novo, eu não sou ninguém para saber das tuas dificuldades, mas eu sei que se a gente está encarnado, a gente tem dificuldade. Você, eu e cada um que está aqui. Então vamos tentar optar pelo que é certo. E aí eu tenho certeza que dentro do que é reto, dentro da retidão, a gente vai receber livramento, a gente vai receber orientação, a gente vai receber recurso, a gente vai receber o que é necessário para manter a chama do bem acesa. Graças por aceitarem essas reflexões. Espero muito estar com vocês às 7 horas da noite. O link para se inscrever na yoga tá na bio. E vai ser uma honra tremenda compartilhar de um caminho que, outra vez, não é sobre a gente colocar o pé atrás da cabeça, mas é sobre a gente abrir a cabeça, abrir o nosso coração e ser um ser humano melhor para não perder nenhuma oportunidade de serviço. Transformo o medo em confiança e navego rumo à divina herança, louvando o ser que ilumina em sua dança. Om Namah Shivaya. Até a noite para quem vem para a prática.